Bem-vindos a mais um Deep Dive, preparados para uma mistura de sabedoria espiritual com técnicas modernas de autoaperfeiçoamento. Opa, parece que a gente tem um desafio interessante pela frente. É isso aí. A gente recebeu um pedido para lá de especial, explorar o Espiritismo Responde Podcast e o livro Hábitos Atômicos. E tentar juntar essas duas visões. Exatamente. Buscar pontos em comum, divergências e, quem sabe, criar um guia poderoso para a transformação espiritual usando esses dois mundos. Né? É uma missão e tanto. Mas vamos lá. De um lado, temos o podcast com a sabedoria do Chico Xavier respondendo a pergunta, sabe? Sobre a vida ou além. A evolução espiritual. Isso, bem no estilo daqueles programas de entrevista clássicos. Tipo o Pinga Fogo. E é tipo isso. E do outro lado, temos o Hábitos Atômicos, do James Clear, com estratégias super práticas para construir hábitos positivos. E aí fica a pergunta. Será que esses dois mundos, tão diferentes, podem se complementar? Aí que tá. A resposta é sim. E sabe o que é mais legal? Os dois concordam num ponto crucial. Grandes transformações, tanto materiais quanto espirituais, acontecem através de pequenas ações. Ações pequenas, mas constantes. Isso, consistentes. É a famosa lei do composto, né? James Clear explica tão bem no livro dele, né? Ele fala que 1% de melhoria por dia leva a um crescimento exponencial ao longo do tempo. Exatamente. E essa ideia se encaixa perfeitamente na visão espírita, né? Que também acredita na evolução gradual, passo a passo, né? Sem pressa, mas sem pausa. E como o próprio James Clear diz, você não se eleva ao nível de suas metas, você desce ao nível de seus sistemas. Ou seja, não adianta querer grandes feitos se a gente não constrói uma base sólida de hábitos. É construir tijolinho por tijolinho, né? É isso aí. Criar uma estrutura firme para sustentar a nossa evolução. Falando em estrutura, o James Clear apresenta os 4 pilares dos hábitos, né? Será que a gente consegue aplicar esses pilares na nossa vida espiritual? Claro que sim. Lembra dos pilares? Claro. Tornar atraente. Tornar fácil. E tornar satisfatório. Isso aí. Imagina a gente tentando incorporar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo na rotina. Parece difícil, né? Parece, mas com os 4 pilares fica mais fácil. Me explica isso melhor. Primeiro, tornar claro. Defina um horário e um local específicos para a leitura, tipo 15 minutos antes de dormir no seu quarto. Faz sentido. Segundo, tornar atraente. Crie um ambiente aconchegante para a leitura. Uma luz agradável, um chá quentinho. Legal. E o terceiro? Tornar fácil. Comece com um capítulo por dia sem pressa. Vá no seu ritmo. Sem se cobrar demais, né? Exatamente. E por último, tornar satisfatório. Reflita sobre a paz que você sente após a leitura. Anote suas reflexões num diário, se quiser. Nossa, isso transforma a leitura num momento especial, né? É isso aí, um ritual de conexão com a doutrina. E o legal é que a gente pode usar esses 4 pilares para qualquer hábito espiritual, né? Com certeza. Quer meditar mais? Defina um horário, cria um espaço tranquilo, comece com 5 minutos, celebre cada conquista. Celebrar as pequenas vitórias é essencial, né? É como dar um tapinha nas costas e dizer: parabéns, você está no caminho certo. E, por falar em caminho certo, o Hábitos Atômicos também fala da importância da mudança de identidade. Da mudança de identidade. A gente precisa se enxergar como um tipo de pessoa que pratica aquele hábito. Entendi. No contexto espiritual, seria como se a gente precisasse se identificar com uma pessoa que busca a conexão com o divino. Isso. Que pratica a caridade, que se esforça para viver de acordo com os princípios. É o ser, não só o fazer, sabe? É a essência da doutrina espírita. Exatamente. Não é só fazer boas ações de vez em quando, é integrar esses valores na nossa essência, mudar a forma como a gente se vê e se relaciona com o mundo. Faz todo sentido. E sabe de uma coisa? Acho que o Espiritismo Responde Podcast pode nos ajudar nesse processo de transformação. Verdade. Ele pode ser um guia, uma fonte de inspiração. Mas como a gente usa o podcast para turbinar nossa jornada espiritual? Que tal criar o hábito de ouvir um episódio por semana? Boa ideia. A gente pode usar as respostas do Chico Xavier como um guia para refletir sobre a vida, sabe? Entendi. Encontrar inspiração, ter insights. É isso aí. Usar a sabedoria dele a nosso favor. Falando em ferramentas, a gente não pode esquecer da tecnologia, né? Ah, tecnologia. Ela pode ser uma grande aliada. A gente tem aplicativos de meditação, de prece, de estudo da doutrina. É, a tecnologia a serviço do nosso crescimento espiritual. É meio irônico a gente usar um podcast, que é pura tecnologia, para falar de um livro que incentiva hábitos mais analógicos, né? É verdade. Mas isso só mostra que a gente pode usar a tecnologia para o bem. Adaptar as ferramentas aos nossos objetivos. E aí, o que mais a gente pode aprender com Espiritismo Responde Podcast e Hábitos Atômicos? Tem muito mais coisa legal pra gente explorar. Então continua com a gente no próximo episódio. E aí, pessoal? De volta para nossa imersão no Espiritismo Responde Podcast e Hábitos Atômicos. Preparados para mais uma dose de sabedoria e estratégias.
Com certeza. No último episódio, a gente viu como esses dois mundos tão diferentes podem se conectar, né? Para nos ajudar no caminho do crescimento espiritual. É verdade. E a gente começou a falar sobre como a tecnologia pode ser uma aliada nesse processo. Sim. A gente tem apps de meditação, de prece. Podcasts como o próprio Espiritismo Responde. É isso aí. Mas é importante lembrar, a tecnologia é só uma ferramenta, sabe? O trabalho mesmo acontece dentro da gente. Isso aí. E por falar em trabalho interior, o que me fascinou no Hábitos Atômicos foi a ideia de que pequenas mudanças, feitas com consistência, podem gerar resultados incríveis. Me lembrou muito a lei de causa e efeito do Espiritismo. É uma conexão super interessante. A gente costuma pensar em grandes sacrifícios quando o assunto é evolução espiritual, né? É verdade. Mas, na real, são as pequenas atitudes do dia a dia que moldam quem a gente é. Exatamente. A paciência com o próximo, um momento de reflexão. O gesto de caridade. E tudo isso vai construindo a nossa essência. Tipo, em vez de tentar meditar por 1 hora e desistir no segundo dia, é melhor começar com 5 minutos, né? É isso aí, começar pequeno e ir aumentando aos poucos. Começar a criar o hábito com mais facilidade. Exatamente. E essa ideia também aparece no Espiritismo Responde podcast, sabia? Interessante. Me conta mais sobre isso. Teve um episódio que o Chico Xavier respondeu uma pergunta sobre como lidar com a preguiça na hora de praticar a caridade. Lembro disso. E ele recomendou começar com pequenos atos, sabe? O sorriso, uma palavra amiga. Isso. E expandindo a partir daí. Faz sentido. Pequenos gestos que podem fazer uma grande diferença. É isso aí. E ele também falou da importância da paciência e da compaixão com a gente mesmo, né? É verdade. A gente não precisa se culpar se não conseguir ser perfeito o tempo todo. A gente está em constante aprendizado. E o processo de evolução espiritual é como uma maratona, né? Não uma corrida de 100 metros. É verdade. O importante é seguir em frente, passo a passo. Sem desanimar. E por falar em desafios, uma coisa que eu sempre penso é como conciliar a busca por uma vida mais espiritualizada com a correria do dia a dia. Às vezes a gente fica meio perdido com tanta informação, tanta coisa pra fazer. É um desafio real. Mas o Hábitos Atômicos dá uma dica valiosa. A importância de criar um ambiente propício para os hábitos que a gente quer cultivar. Me explica melhor isso. Se a gente quer ter mais paz interior, por exemplo, precisamos criar espaços na nossa casa, nossa rotina, que nos conectem com essa energia. Entendi? Tipo um cantinho de leitura com livros edificantes. Isso, um altar para a prece. Um jardim pra meditar. Exatamente. Pequenos santuários para a gente nutrir a alma. Gostei dessa ideia. E me lembrou a importância do evangelho no lar. Sabe? Que o espiritismo tanto incentiva. Verdade, um momento dedicado à prece e à reflexão em família. E como a gente pode usar os 4 pilares dos hábitos para fortalecer essa prática? Ótima pergunta. Para tornar claro, a gente pode definir um dia e horário fixos para o evangelho no lar. Para tornar atraente, que tal criar um ambiente acolhedor, com música instrumental e incensos. Adorei. Tornar fácil pode ser ler um pequeno trecho do evangelho. E para tornar satisfatório, a gente pode compartilhar nossas reflexões sobre a leitura. Nossa, que ideia legal. Um ritual familiar que nutre a alma de todos. Exatamente. E por falar em nutrir a alma, o Espiritismo Responde podcast sempre lembra da importância da caridade, né? Sim. O Chico Xavier sempre dizia que a caridade vai além das doações materiais. É verdade. É sobre amor, compaixão, auxílio ao próximo. E sabe o que é interessante? O Hábitos Atômicos também fala da importância de integrar a caridade na rotina, mas de uma forma um pouco diferente. Qual seria a diferença? O James Clear sugere criar o hábito de pequenos atos de gentileza no dia a dia. Entendi. Um elogio sincero, um favor para um colega, uma doação para uma instituição. Então a gente pode unir as duas visões. Cultivar a caridade no sentido amplo, como o Espiritismo ensina, e fortalecer esse hábito com pequenos gestos. Exatamente. Esses pequenos atos, quando feitos com constância e amor, têm um poder transformador enorme. Tanto para quem pratica quanto para quem recebe. É isso aí. E falando em transformação, o que mais a gente pode aprender com essas duas fontes sobre a mudança interior? É verdade. Que dicas eles nos dão para lidar com os desafios da reforma íntima? Os dois apontam para uma ferramenta poderosa, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Isso. Tanto o Chico Xavier, nas suas respostas, quanto James Clear, com suas estratégias, nos convidam a olhar para dentro com honestidade e compaixão. Mas como a gente faz isso na prática? O Hábitos Atômicos sugere uma técnica bem legal. O diário de gratidão. Diário de gratidão. A ideia é escrever diariamente sobre as coisas pelas quais somos gratos. Interessante. Mas como a gratidão se conecta com o autoconhecimento? Ao focar no que a gente tem de bom, a gente desvia o olhar dos defeitos, sabe? Evidência. E começa a reconhecer as nossas qualidades, as bênçãos que recebemos.
É como se a gente estivesse treinando a mente para enxergar a vida com mais otimismo. Exatamente. Isso nos ajuda a ter mais paciência com a gente mesmo, né? Durante o processo de reforma íntima. Afinal, ninguém muda da noite pro dia. Com certeza. E o Chico Xavier também falava da importância da gratidão, sabia? É mesmo. Ele dizia que a gratidão nos conecta com Deus e abre o nosso coração para a felicidade. Que lindo! Me lembrei de um episódio do podcast em que ele disse: a gratidão é a memória do coração. É verdade. E a gente pode unir essa sabedoria do Chico com a técnica do diário de gratidão. Com um combo poderoso para cultivar a gratidão e o autoconhecimento. Exatamente. E aí, o que você achou dessa conversa? Tô adorando. A gente está descobrindo um monte de ferramentas para turbinar a nossa jornada espiritual. E tem muito mais por vir. Então fica ligado que no próximo episódio a gente continua essa exploração. E aí, pessoal? Chegamos à parte final da nossa imersão no Espiritismo Responde Podcast e Hábitos Atômicos. E que jornada inspiradora, hein? Foi demais. A gente viu como a sabedoria do Chico Xavier e as estratégias do James Clear podem se unir para turbinar a nossa evolução espiritual. E hoje a gente amarra todas as pontas soltas, né? Para você colocar tudo em prática. Afinal, de nada adianta ter um mapa se a gente não colocar o pé na estrada. É isso aí. E por falar em mapa, lembra da lei do composto? Que o James Clear explica no livro, né? Exatamente. Ela tem tudo a ver com a visão espírita de evolução gradual. Cada pequena ação positiva é um passo em direção ao nosso objetivo final. É isso aí. E sem radicalismos. Sem ter pressa, mas sem pausa. Pequenas mudanças feitas com consistência geram grandes resultados. É como o Chico Xavier falou naquele episódio do podcast. A pressa é inimiga da perfeição. Sabe as palavras. E sabe o que mais a gente pode usar para facilitar essa jornada? Os 4 pilares dos hábitos. Isso aí. Eles são super poderosos. Me lembra como a gente aplica eles na prática. Imagina que você quer fortalecer o hábito da prece. Primeiro pilar. Tornar claro. Defina um horário e um local específicos para sua prece. Tipo, 5 minutos antes de dormir no meu quarto. Isso. Segundo pilar. Tornar atraente. Cria um ambiente aconchegante com uma vela, um incenso. Legal. Terceiro. Tornar fácil. Comece com uma prece simples, agradecendo pelas bênçãos do dia. Entendi. E o último? Tornar satisfatório. Reflita sobre a paz que você sente após a prece. Anote suas reflexões num diário, se quiser. Nossa, isso transforma a prece num momento especial, né? Vira um ritual de conexão com o divino. E a gente pode usar essa lógica para qualquer hábito que a gente queira cultivar. É, exatamente. Quer ler mais o Evangelho? Defina um horário, cria um ambiente agradável, comece um capítulo e celebre cada conquista. Falando em celebrar conquistas, lembro da mudança de identidade, que a gente precisa se enxergar como a pessoa que já tem aquele hábito. Sim, é como incorporar o hábito na nossa personalidade. Se você quer ser mais caridoso, por exemplo, comece agindo como uma pessoa caridosa. Mesmo que no começo seja um esforço. Isso. Com o tempo, a prática vai moldando a nossa identidade. E o hábito se torna natural. Exatamente. A prática leva à perfeição. E tem tudo a ver com a lei de causa e efeito, né? Total. A gente planta sementes e colhe os frutos da nossa transformação. E o Espiritismo Responde Podcast pode ser uma grande inspiração nessa jornada, né? Com certeza. O Chico Xavier sempre falava do esforço contínuo na busca pela evolução. O trabalho no bem é o melhor antídoto contra o mal. Que frase poderosa. E esse trabalho no bem pode ser traduzido em pequenos hábitos, né? Gentileza, paciência, perdão. E gratidão. Lembra do diário de gratidão que o James Clear sugere? Uma ferramenta poderosa para cultivar esse sentimento. E o Chico Xavier também falava muito da importância da gratidão. Ele dizia que a gratidão é a chave para a felicidade. É incrível como essas duas fontes se complementam. A gente aprendeu que a jornada espiritual não precisa ser complicada. Podemos usar as ferramentas do hábitos atômicos para facilitar o caminho. E a sabedoria do Chico Xavier para nos guiar com seus ensinamentos. Então a gente te convida a unir esses dois mundos. E criar a sua própria receita para a transformação espiritual. Lembre-se, a jornada é sua, mas você não está sozinho. Conte com a sua fé, com a comunidade espírita e com o amor de Deus. E a gente se despede por aqui agradecendo a sua companhia nessa imersão. Que a paz, o amor e a luz estejam sempre com você. Importante, você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?